Fala, galera! Yeah! Bem, galera, com quem que eu tô hoje? Vocês pediram, eu tô aqui na Ambima com Daniel Miller. Enfim, a Ju vai botar aqui com o Daniel. Estamos aqui com o Daniel, aqui da Ambima, e a gente vai saber tudo. Para que serve a Ambima, como é que são as certificações, enfim, se você quer tirar CPA 10, 20, o que você quer tirar da tua vida aí, CGA, enfim, vamos debulhar esse negócio aqui e vão ser vários episódios. Já sabe, né? Se tiver qualquer dúvida, você deixa aqui nos comentários que a gente responde. Bem, aqui você já sabe, meu nome é Ricardo Brasil e esse aqui é o Ganhando a Vida Doidado. O canal onde quem trabalha não é você, é o seu dinheiro. Sabe o que é Ambima? Sabe para que serve isso? Não. Vai descobrir hoje. Bem, Daniel, prazer. Prazer. Bacana estar Obrigado aqui. por estar aqui. Queria saber o que significa Ambima. Certo. Então, Ambima dá para resolver, assim, a gente pode explicar o que é Ambima em 4 verbos. Tá. Acho que o primeiro verbo é assim, a gente representa uma parte da indústria do mercado financeiro, que é a indústria de investimentos. Uma forma bem simples e didática da gente falar o que é o mercado financeiro são essas duas atividades, né? O emprestar dinheiro e o receber investimentos. Sim. A Ambima não olha o lado de crédito, serviços bancários. A Ambima olha esse mundo de investimentos. Como é que funciona esse mundo? Quais são as empresas que trabalham nesse mundo? Então, as asset management, as corretoras, as distribuidoras de recursos de investimentos, dos fundos, toda a indústria de fundos, que pouca gente sabe, mas é uma indústria de 5 trilhões no Brasil, uma das maiores indústrias de fundos do mundo. Pô, que bacana. Então, a gente representa essas entidades, né? Sim. E, em especial, quando a gente fala das assets, a gente olha para o mercado financeiro e fala, puxa, tem aí 5, 6 grandes bancos, mas a indústria de gestão de recursos de terceiros está crescendo bastante. Então, a gente olha as assets, a gente está falando de mais de 200 associados. Sim. E mais de 600 assets que aderem aos nossos códigos. Então, é uma indústria grande e uma asset management, você deve saber, Sim. você pode ter uma asset muito grande ou uma asset pequena em termos de número de funcionários. Você tem lá os sócios, os gestores, e você tem lá um pessoal de compliance, risco, administração. Às vezes são equipes de 20 pessoas, Sim. mas com uma responsabilidade gigante. Então, como eu comentei, a indústria de fundos tem 5 trilhões de recursos. Então, boa parte disso está nessas assets independentes. Esse pessoal precisa de uma voz. E é difícil do cara ir lá, bater no governo, no Ministério da Economia, na CVM, no Banco Central e falar assim, olha, eu acho que devia acontecer isso no mercado, eu acho que eu estou vendo uma dificuldade e tal. Então, onde eles vêm? Eles sentam aqui, né? Nos nossos comitês, nos nossos fóruns de discussão. E vocês representam eles. E a gente representa essa indústria frente a quem? Frente à CVM, Banco Central, governo, sociedade. Essa era uma dúvida que eu tinha. Então vocês não regulam... Peraí, que esse é só o primeiro verbo. A gente tem outros 3 verbos, eu falei que são 4, né? Sim. Então, o segundo verbo é justamente autorregular ou supervisionar. E você vê que a diferença, você falou regulação, eu estou falando autorregulação, né? Sim. Então, a Ambima é uma associação que tem esse papel de autorregular e é uma autorregulação voluntária. Então, são essas mesmas instituições que sentam aqui nos nossos comitês e fazem os próprios códigos de autorregulação, ou como a gente chama, os códigos de melhores práticas. Então, não é a CVM, ou o Banco Central, ou o governo falando assim, olha, eu estou dando um mandato para a Ambima, estou aqui dizendo por uma instrução X que a Ambima tem esse poder. É o próprio mercado cobrindo alguns gaps regulatórios. Então é normal no mercado financeiro super dinâmico que o órgão regulador vá até um determinado nível. Mas depois você tem uma série de detalhes, de dinâmicas de mercado, que é importante que o próprio mercado se autorregule. Sim. E isso é uma boa prática. Eu acho que até uma das coisas que eu costumo dizer que a gente tem que se orgulhar do mercado financeiro. Esse modelo de autorregulação voluntária, poucos mercados globais que têm uma maturidade igual o mercado financeiro brasileiro tem, é uma coisa para a gente se orgulhar. Então esse é o segundo papel, a gente autorregula e supervisiona. Então essas instituições aderem aos nossos códigos, depois a gente tem uma área de supervisão que vai lá para ver se o pessoal está realmente cumprindo. Um desses códigos, por exemplo, é o de certificação. Por exemplo, então, se tiver problema com algum fundo, a grosso modo, eu poderia falar direto com a CVM, mas imagino que eu consiga falar com a Ambima antes, para ver se consegue, como se fosse uma BSM na B3. A diferença da BSM é que ela tem um mandato claro. Então tem uma instrução clara da CVM dizendo, se não me engano é 461, dizendo assim, olha, vocês têm esse mandato de fazer esse papel de supervisionar e o mercado específico é o mercado bursátil lá.
No caso da Ambima, não. A gente, como eu comentei, é uma autorregulação voluntária. Então, onde que isso se manifesta na prática, né? Se você vai investir num fundo, você vai ver lá o prospecto do fundo, a lâmina, e lá embaixo você vai ver lá um selo da Ambima dizendo, olha, esse fundo e essa empresa adere aos nossos códigos de administração de recursos de terceiros. Então é um selo de qualidade dizendo que ele cumpre alguns procedimentos mínimos e código de ética e uma série de coisas. E aí a Ambima, então de novo o modelo da autorregulação. O próprio mercado se organizou e criou uma certificação que atende às regras dessa entidade regulatória. Entendi. Mas é o próprio mercado falando assim, vamos criar a nossa certificação de acordo com a atividade, que seja o mais próximo possível daquilo que as pessoas realmente exercem na prática. E, obviamente, a entidade regulatória CVM, a galera CVM aqui, ó, já assiste esse episódio, aceita, porque senão você pega 3 pessoas, cria uma outra associação, vamos fazer uma prova aqui e, obviamente, a CVM não vai poder aceitar. Exatamente. Não só a CVM, hoje existem outros órgãos reguladores relacionados à indústria de investimento, Previc, por exemplo. Né? Você vai trabalhar num fundo de pensão, você vai ser um investidor de um fundo de pensão, você vai ser um profissional qualificado para fazer a gestão de recursos de terceiro dentro desse fundo. A Previc aceita uma série de certificações do mercado financeiro, dentre elas a certificação da Ambima. Entendi. Bacen, imagino que talvez tenha também. Exatamente. Certo. E, peraí, agora eu me perdi. Você tinha falado que eram 4, a gente falou 2 ou era para todo Falamos só 2, falamos de representar e autorregular e supervisionar. Agora vamos falar sobre informar, que é um outro papel muito importante da Ambima. Então, hoje, como eu comentei, a Ambima é a casa dos fundos de investimento. Então, todas as informações são consolidadas aqui na Ambima e a gente volta isso para o mercado. A Ambima tem uma série de índices, por exemplo, que o mercado conhece pouco. Todo mundo conhece o Ibovespa, aparece todo dia no Jornal Nacional. E ele é interessante, porque ele é representativo de uma parcela relativamente pequena do mercado brasileiro. Sim. Né? Pega o tamanho da renda variável e da renda fixa no Brasil. Sim, tem muito, exatamente. A renda fixa é monstruosa. É gigante. O Brasil ainda é o país da renda fixa. Talvez isso mude um pouco. Mas hoje, qual é o índice que melhor representa o que é esse mercado da renda fixa? É o IMA, que é um índice da Ambima. E esse é um dos índices que a gente calcula e volta para o mercado, além de todas as informações sobre os fundos, o tamanho da indústria de fundos. Então esse é um papel importante que a Ambima tem, que é informar o mercado, consolidar as informações do mercado e voltar informando o mercado. E o último verbo, não menos importante, até porque a área que eu cuido é educar. Então a gente tem 2 papéis na área de educação, a gente tem um papel de educar o profissional de mercado, e aí entram as atividades de certificação e educação continuada, e também um papel de educar o investidor. E aí a gente entende que a Ambima não está sozinha nessa briga de educar o investidor, os próprios participantes de mercado, os órgãos reguladores, a gente tem um papel de muita parceria com eles para fazer essa educação do investidor. A gente até entende que dá para unir parte da nossa vocação com os outros verbos para falar com o investidor, por exemplo, informar. Então a gente tem feito pesquisa, como a pesquisa do raio-x do investidor, onde a gente vai e conversa com os investidores, entende o que está na cabeça deles, volta, consolida isso, tem uma pesquisa em parceria com a Datafolha, e mostra o que está na cabeça do investidor. Isso retroalimenta o próprio profissional de mercado, porque ele recebe essas informações e fala, então essa é a cabeça do investidor e melhora o dia a dia dele. Bem, falando de certificação, que acho que assim, o pessoal do canal aqui está pedindo aí para falar de certificação. Queria saber quais são as certificações da Ambima. Então a gente tem 4 certificações, a CPA 10, a CPA 20, a CEA e a CGA. Certo. Para quem não sabe, eu tive CGA já. Não, minto. Já tive CPA 20. Vou olhar no meu cadastro. Pode dar uma olhada, Eu não renovei, mas legal. Não renovei porque eu não fui trabalhar em banco, mas foi uma situação que o Itaú era para ser um gerente de investimento, que você atendia 3 agências, alguma coisa assim, você era obrigado a ter o CPA. E assim, como eu já estava muito habituado com o assunto, bolsa, eu pesquiso muita coisa e tudo mais, foi até relativamente sossegado de tirar, assim, uma semana ali estudando, consegui fazer 70% da prova, fiz até na FGV lá do Rio de Janeiro na época. Mas enfim, vamos debulhar esse negócio. A primeira seria a CPA 20, a CPA 10, CPA 10. Ela hoje é a porta de entrada para o mercado financeiro brasileiro, né? Ela não foi criada com esse objetivo, mas ela ficou tão grande que hoje ela é uma das grandes certificações, é a maior certificação em termos de volume. Hoje, quando a gente olha o consolidado das nossas 4 certificações, já são mais de 1 milhão de inscrições e provas realizadas.
mais de 500 mil aprovações, ou seja, as pessoas que receberam a certificação, não é só a 10, mas de todas. Sim, né? sim. Imaginando que a Bolsa tem 1 milhão de investidores, você está falando de 500 mil certificações, é bastante coisa. Pensa, todo mundo que for trabalhar numa agência bancária, né, em algum momento deve ter buscado a CPA 10 ou a CPA 20. Eu vou falar um pouquinho sobre a característica de cada uma delas. E hoje são mais de 350 mil profissionais com a certificação ativa. Então você é um dos casos dos 500 mil que não viraram 350 mil, né? Que não renovaram a certificação porque em algum momento a carreira foi para outro caminho. Sim, para outro caminho, exato. Então a 10 ela foi criada para ser a certificação para quem vai distribuir produtos de investimento para o investidor varejo, em geral. Então é o vendedor de produtos de investimento. Quando a gente fala de distribuição, é isso, é alguém que vende. É o gerente que chega lá e, putz, tem um fundo aqui, pode vender fundo? Pode. Tá. Qualquer produto, qualquer coisa que esteja na prateleira da instituição no qual ele trabalha, produtos de investimento, ele pode vender para aquele cliente dentro do perfil do investidor, da análise, da suitability, que são as regras para colocar aquele produto para aquele investidor. Não adianta querer pegar o suitability do cara que é conservador, e querer colocar um fundo derivativo, né? Tipo, alguma coisa parecida. Não, esse é um dos tópicos que caem na prova, por exemplo, da CPA 10, que é entender quais são as regras de análise de perfil do investidor, quais são as regras de suitability para colocar o produto certo, poder oferecer. Então, essa também é uma coisa, né? Quem é o vendedor, o distribuidor de produtos, ele não necessariamente faz uma indicação. Pouca gente faz essa relação. Tem uma coisa sutil aí, mas que ela é muito importante na regulação brasileira. Você não pode indicar. Você está vendendo, você está explicando aquele produto, que você é um funcionário daquela instituição, então você explica aquele produto. Então, quem faz essa distribuição de produtos de investimento precisa ter a CPA 10. Qual a diferença da 10 e da 20? A atividade é a mesma, mas o cliente é diferente. Na 20, você distribui esses mesmos ou outros produtos para o investidor alta renda, ou para o investidor private, ou para o investidor institucional, ou para o investidor corporate, para a pessoa jurídica. Então é um outro nível de investidor, então você precisa ter mais conhecimento. Por isso que me perguntaram na entrevista lá do Itaú na época, sério, na entrevista do Itaú perguntaram se eu estava disponível para pegar um jatinho para visitar, sei lá, alguém em Minas, tipo um fazendeiro muito rico, alguma coisa do tipo. Olha, então era para trabalhar no private, talvez. Provavelmente, porque assim, isso na entrevista a pergunta era essa. Era tipo, primeiro do CPA 20, falei que não tinha, mas aí depois tirei, começaram a procurar. E também uma das coisas era se você estava disponível a pegar pegar um jatinho, alguma coisa e atender um investidor. Então certamente faz todo sentido. Tipo assim, era uma CPA 20 e certamente era para atender alta renda. Alta renda. E aí a gente tem a terceira certificação que é a CEA. Né? A CEA... Vamos aqui, eu não tinha ouvido falar, ouvi falar há pouquíssimo tempo da CEA. Há quanto tempo existe a CEA? É boa pergunta, hein? Mas já são vários anos. 10 anos, eu acho que a gente vai fazer 10 anos de CEA agora. Porque assim, eu comecei a ouvir falar de CEA há pouco tempo. Você tem alguns amigos que estão em banco e tudo mais, e falando, vou tirar a CEA e tal. Eu falei, mas CEA? Tipo, e eu falando que, assim, só converso com eles há anos. Eles só começaram a falar de CEA para mim, acho que de um ano para cá. Porque também foi uma evolução da indústria. Essa é uma característica também de uma boa entidade certificadora. Ela faz a certificação baseada no que está acontecendo na prática. Então, como é que as organizações estão estruturadas, como é que as coisas estão acontecendo. Então, como que os grandes bancos em especial começaram a se organizar? Você tinha lá o gerente de conta, que fala de investimento, mas ele fala de um monte de outras coisas, cheque especial, dívida, problema, qualquer serviço bancário, financiamento imobiliário. Então é um universo muito grande de coisas que ele tem que lidar com o cliente. Sim. Então o que os bancos começaram a fazer? Criar uma função de um cara que é um especialista em investimento. Só fala de investimento. A entrevista era justamente essa. Assim, pessoal, não estou querendo me gabar da entrevista não, é mais para vocês entenderem, acho que tem tudo a ver com o que o Daniel está falando aqui. Quando eu fui chamado para o banco para ter CPA 20, a ideia era a seguinte, eu não cheguei a exercer a profissão, mas a proposta era não só pegar jatinho, mas você ficava numa agência fixa, mas você atendia 3 agências. Ou seja, você tinha um gerente principal, que acho que é o que você está falando, que está vendo cheque especial, está vendo não sei o que e tudo mais. Quando alguém perguntava para esse gerente sobre investimento, mesmo que não fosse a minha agência lá, devia ser agências próximas, imagina, ele ligava e tipo, Ricardo, vem para cá para você atender esse cliente. Isso hoje, com as possibilidades tecnológicas, acontece muito de, vou marcar um call com o seu especialista de investimento, e normalmente isso é pouco ainda mais direcionado para o investidor alta renda, né?
Então, o gerente de conta, que é um CPA 20, pede ajuda de um CEA para conversar sobre investimento. E o CEA, aí ele tem, pelos nossos códigos, a possibilidade de fazer algo que o CPA 20 não tem, que é efetivamente, a partir do perfil do investidor, montar uma carteira e sugerir uma recomendação de alocação. Uma carteira, nesse fazer caso, uma carteira recomendação. de fundos. De fundos, de Fixa, qualquer. enfim, qualquer investimento, não é só fundo, né? Tá. Qualquer investimento que a pessoa. Não, mas eu digo assim, o CEA ele não pode. Quando se fala carteira, se o pessoal do canal só quer saber de bolsa. Ah, entendi. Não. Aí teria que ter um CNPI, por exemplo, né? Para ser um analista. Tá, não é criar uma, não é uma carteira de ações, entendeu? É uma carteira de produtos de investimento. É pegar os produtos da própria instituição e montar uma alocação desses produtos recomendada, aí sim, para aquele perfil do investidor. Eu achava, olha só como eu pensava errado, eu achava que o CPA 20 podia fazer isso já. Não, ele precisa da ajuda desse especialista de investimentos. Ou ele pegar um produto na instituição que já está alocado, né? Então ele pega um produto, de novo, ele vende um produto. Então aquele produto está falando assim, ó, esse daqui só é para quem é arrojado, esse produto é só para quem é conservador. E aí ele pode explicar, ele pode mostrar e falar assim, esse fundo aqui, o seu perfil é conservador, esse produto é adequado para você, ele está explicando. Então o CPA 20 não poderia chegar e falar, pô, acho legal você colocar 20% do seu dinheiro nesse fundo multimercado, pô, você tem um fundo em ações aqui, ele não pode fazer isso. Esse seria o não CEA. Não é nem o fato dele ser CPA 20 ou não ser CPA 20, é a atividade que ele exerce. Né? A atividade de ser um vendedor de produtos de investimento, ser um distribuidor de produtos e não de ser um consultor, uma pessoa que está olhando para a tua necessidade e fazendo advisory, né? Lá fora tem essa figura do financial advisor, está tendo até uma discussão nesse sentido. Que seria, o CEA poderia ser um advisor? Ele é, mas dentro da instituição ainda, ele ainda está dentro do modelo de remuneração da instituição e trabalhando com os produtos da instituição. Essa figura lá fora, que ela ainda está sendo bem estruturada aqui, do financial advisor, é alguém que esquece a instituição, eu estou olhando para você. Né? Então eu estou vendo as suas necessidades. Você pode pegar produtos de vários outros, de corretora, de banco, de um monte de lugar. E vendo a sua necessidade. Entendi. Acho que aí está um pouco mais relacionado com uma outra certificação que não é da Anbima, mas que se a gente for olhar a mesma carreira, ela faz sentido na mesma carreira, porque aqui a gente está falando de uma carreira comercial. O perfil da pessoa que vai adquirir essas certificações é um perfil de estar conversando com o cliente. Ele é um perfil menos analítico e mais de relacionamento. Então é a 10, a 20, a CEA e o CFP. O CFP não é uma certificação da Anbima, é da Planejar, que é uma outra associação, mas nasceu aqui dentro da Anbima, ainda se chamava IBCPF, o instituto que fazia o CFP. É uma certificação global, mas a prova é diferente a cada país. Então, até porque você tem que falar das legislações locais, das características tributárias locais. E ela é uma certificação mais ligada a essa atividade de hoje, por exemplo, do private banker, né, que faz um olhar muito próximo desse cliente, que aí sim tem um patrimônio maior e faz gestão de patrimônio. Ele faz, na verdade, ele faz a orientação desse patrimônio. Então entram outros elementos que na 10, na 20 e na CEA a gente não fala. Geralmente ele não está... Então... tentar dar um resumo aqui do que eu entendi, que eu devo ter entendido errado aqui. Vamos lá. O CPA 10. CPA 10, então, você está numa instituição financeira, um Bradesco, no Itaú, em algum banco, ou não sei, seria só para banco ou não necessariamente? Não. Hoje, inclusive, ela ficou muito maior do que, como eu falei, pelo que ela foi criada. Então, cooperativa de crédito, RPPS... Inclusive, outras entidades que não necessariamente estão fazendo distribuição de produtos de investimento, elas já exigem a CPA 10. Por isso que eu falei que ela é a porta de entrada do mercado financeiro. Então, você vai distribuir produtos de investimentos numa cooperativa de crédito. Muitas delas não são associadas da Anbima. Precisa ter a CPA 10. Você vai ser um gestor de um RPPS, de um fundo de uma prefeitura. Você precisa ter a CPA 10. Mas aí fiquei uma dúvida, que tecnicamente eu imaginei que quem tem CPA 10 e 20 só poderia oferecer produtos da própria instituição. Exato, no caso, por exemplo, da cooperativa é isso mesmo, ele está colocando os produtos de investimento que são distribuídos por aquela cooperativa de crédito. Então, CPA 10, você está dentro de uma instituição, pode ser uma cooperativa de crédito, pode ser um banco, enfim, e você pode oferecer, você pode vender para um cliente, se tiver com o perfil dele, aquele produto. CPA 20 seria a mesma coisa, só que voltado um pouco mais, talvez um pouco mais nichado para alta renda, alguma coisa nesse... Exatamente. Se você vai distribuir esse produto para
para o cliente alta renda, que cada instituição tem o seu modelo, né? Uhum. Quando que começa a alta renda? É a Sim. instituição que define, não é a Ambima. Você precisa ter a CPA 20. E aí depois vem a CEA, no caso, não é só mostrar os produtos. Você poderia falar, putz, mas eu acho que você poderia talvez pegar, sei lá, alguma coisa relacionada à renda fixa e colocar 10% do seu capital nisso. Exato, Aí você começa perfeito. a mexer um pouco na carteira. Alocação. Alocação de recursos. Perfeito. No caso da Ambima seria só fundos, por exemplo, se eu falo, acho que você poderia comprar uma LFT, seria dentro da Ambima? Não, também, perfeito. Porque você está falando de uma alocação de produtos, né? Você está falando de tesouro direto, por exemplo, né? Você está falando, ó, você tem que ter tanto em renda fixa. Nós temos esses produtos de renda fixa associados. Pode ser fundo, pode ser... No limite pode ser até a poupança. A gente fala que é criminoso falar de poupança, mas não necessariamente. Não é criminoso falar de poupança. Ainda mais no cenário de juro baixo. Então você quer chegar, você quer trabalhar num banco, você quer ter a ideia de tipo chegar e falar, ó, acho legal você ter um pouco aqui de LCI, porque é isento de imposto de renda, e sei lá, quero ter um pouco de poupança, quero ter um pouco de, talvez 20% de multimercado, enfim. Você vê o perfil do cliente, começa a alocar os produtos daquela instituição, mas de novo, ele também está alocado dentro da instituição. Ele só pode, mesmo sendo CEA, ele só pode oferecer produtos dentro da instituição. Inclusive essa é uma característica, né? Uma boa certificação, acho que só uma coisa importante para falar, ela tem que ter também 4 pilares importantes. Ela precisa ter um processo de preparação legal, um exame legal, ela precisa ter um processo de educação continuada, porque só a certificação em si não garante nada. Muda o tempo inteiro, volta e meia. E normalmente uma boa certificação está associada também a um código de conduta. No nosso caso, são as instituições que aderem a esse código de conduta. Então, se você é um CPA 20 que trabalha numa instituição, você tem que seguir determinados padrões de conduta, porque a sua instituição adere aos nossos códigos de distribuição ou de gestão de recursos terceiros, os nossos códigos das atividades. Agora, se você é um CPA 20 e você está desvinculado de uma instituição que adere à Ambima, então a sua relação com a Ambima é uma relação que ainda essa perninha está faltando, porque a Ambima não regula a pessoa. Então, vamos supor que você continuasse com a sua CPA 20, fosse fazendo o nosso curso de educação continuada, mas você saiu de banco, a gente continuaria conversando, falando dos nossos cursos, das oportunidades de desenvolvimento, mas eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre o que você está fazendo como CPA 20. Você cria o seu canal, você está falando um monte de besteira, que eu não sei se é o caso. Eu não tenho como dizer. Não sei, mas ele é CPA 20, a Ambima regula ele. Não, a Ambima não regula o profissional. Ela regula as instituições e, por consequência, os profissionais que estão embaixo das instituições. Tá. E aí depois vem o outro que não é da Ambima, que você acabou de falar, que era o CFP. O CFP. Esse seria, como você falou, um private banker, tipo assim... Exato. Seria o CEA, só que fala da instituição. Eu falo, eu quero pegar... Acho interessante você ter um fundo que só tem nessa corretora, uma renda fixa que só tem naquele banco, e você pode... Enfim, aí você começa a misturar um pouco... Olha, hoje a maioria das instituições já estão indo para um outro... Aí você está trazendo 2 conceitos diferentes. Um é dessa plataforma aberta, né? Em que você pode oferecer produtos de investimento de outras instituições, porque o cliente está demandando isso. Ele não quer ficar preso só... E ainda mais esse cliente private ou alta renda. Muitas dessas instituições já estão oferecendo produtos de outras instituições para esse cliente alta renda. Porque ele fala, poxa, eu não quero ficar preso só... Então, isso é um conceito. O outro conceito é esse de o que diferencia o CFP do CEA. E aí tem alguns conteúdos a mais que entram no CFP, que está relacionado à gestão de patrimônio, não só de investimento. Então, no CFP, você fala de planejamento sucessório, você fala de planejamento tributário de forma mais pesada, né? Você fala de seguros. No CEA a gente não aborda tanto seguros. Fala de previdência nos dois, mas com pesos um pouco diferentes. Então, é mais um olhar sobre a questão de wealth management ou de gestão de patrimônio, e não só de investimentos pura e simples. Chegar e falar, tipo, essa dívida tributária talvez consiga uma restituição aqui, então é melhor pagar agora, ou é melhor pagar depois. Começa a realmente entrar na vida da pessoa. Do núcleo familiar, muitas vezes, né? Da holding, da estrutura que a pessoa tem, que protege a família dela, a estrutura dela. Então, é um outro olhar, isso já o private atua dessa forma, e outras instituições estão buscando chegar nesse patamar também, né, de serviço. Pô, Daniel, vou te cortar aqui rapidinho. Seguinte, tá curtindo o papo? Já? Se liga aí que vai vir outro episódio sobre as certificações aqui da Ambima. Então, a CGA é interessante porque fala todo mundo sonha e ela é realmente a nossa certificação mais complexa. Só que ela é de uma outra carreira.
E acho que isso eu tenho falado bastante com as pessoas. Você quer uma carreira, primeiro decida a sua carreira, para depois você ver qual é a certificação que é necessário para a sua carreira. Então é uma certificação muito importante. Quem faz esse papel precisa ter um nível mínimo de conhecimento. Sim.